No podcast de hoje vamos falar sobre motociclismo. Pela imagem você já percebe que a mesa está cheia, repleta. Tem o tradutor aqui, Augusto Fiorioli. Como é que tá, Augusto? Tudo bem? Muito bem, bom dia, Joel, bom dia, Pilar, bom dia, Chefi. Buenos días. Amigos de Espanha, motoviajeros ou moteiros, né, que são motoviajantes. Estamos muito satisfeitos aqui pelo convite, Joel. Mas queremos saber um pouco da história, até porque a gente falava, anteriormente, Fiorioli, tu que anda muito de moto, a gente vai te trazer uma hora aqui para falar das tuas viagens. Hoje vamos focar neles, mas tu é um cara muito experiente e eles já percorreram a Europa, a América do Sul, estão desde 2022 e conhecem mais de 50 países, é isso mesmo, né? Sim, Chefi e Pilar, em espanhol, uma pareja, um casal motoviajeiro que se dedicam, obviamente, aos fazeres da vida, porém, um dos seus encantos é estar de moto pelo mundo. Conhecem, depois podem falar, Cazaquistão, Uzbequistão, Turquia, Mongólia, todos os países da Europa, Bulgária, enfim, além daqueles tradicionais, são espanhóis, além de conhecer a França, obviamente... A Itália, Portugal... São vizinhos. Europa, toda Europa, y la parte de abajo de la parte de África, Marruecos, Mauritania y Senegal. Senegal também, tudo bom. Senegal. Claro, para eles sair da Espanha, atravessar o canal e logo estar no Marrocos, são vizinhos. Então, o norte da África... Estamos pertinho, cerca. Marrocos e Portugal ali, Itália, né? Muito estamos cercanos. Sim. Agora, quando que vocês começaram as viagens? Que ano isso? ¿En qué año? Pues en el año 1986 subimos subimos un viaje ya grande a Cabo Norte en Noruega. Unos años antes habíamos viajado a Francia y a Italia a ver carreras del Gran Premio de Campeonato del Mundo de Velocidad. De velocidade daí? De velocidade. Não de passeio. Isso em 86, né, Fiorioli? Sim, Pelo claro. que eu entendi. Uhum. No espanhol, não sei se percebeu, mas não é dos mais apurados. Precisa um pouco de melhor. Sim, claro. O espanhol é o espanhol nativo de Cruzeiro do Sul. Então, isso aí. E a partir dali se expõe para o mundo. Perfeito. Sabes que na Espanha, Pilar me contava que tem 5 línguas. Falam 5 línguas diferentes na Espanha. Como eles são de Valência, na verdade, é Puerto Sagunto, que é um porto no sul da Espanha, junto com a cidade de Valência, uma das cidades mais importantes da Espanha. Eles residem lá. Portanto, o clima deles é mais ameno, um clima de calor. E eles têm o hábito, valenciano. Se subir para Barcelona, que é o casal Marc e Tom, já estamos na Catalunha. Se for ao norte, estarão num País Basco e também nas Astúrias. Então, Pilar pode dizer, o espanhol não fica tão diferente do Brasil, com as suas formas de falar, com a sua gente, com a sua comida y con forma de ver el mundo. Cada región tiene, en España somos en general, viajamos muchísima gente en moto, como es un país relativamente pequeño, porque de norte a sur y de este a oeste son 1000 kilómetros, entonces es reducido y cada región, Asturias, el País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, está relativamente cercano, pues 500 kilómetros, 700 kilómetros, y cada región tiene su propia comida distinta, característica, y somos muy ricos en variedad de comidas y ambiente de motos, de juntarnos y hacer rutas por la parte norte, que es muy montañosa y con muchas curvas. Pues al norte nos gusta mucho subir porque es un paisaje, el País Vasco, Asturias, Galicia. Y frío también, ¿no? Y frío también, más bien en la parte norte. Pero tampoco es tanto, no es mucho frío. En invierno sí, invierno 4 o 5 grados bajo cero, pero con ropa de moto igual. Tudo tranquilo. Vocês têm filhos? Sí, dos hijas. Dos hijas, filhas. Duas filhas. E o que elas acham de vocês saírem pelo mundo de moto? Sí, ellas se preocupan porque dicen,
Papás, vosotros en moto y Sí. ellas tienen preocupación ahora por nosotros que viajemos, porque te vas y dices, tener cuidado. Muito cuidado. Fico exatamente. mais aceito de boa, assim. Não. Se eles manejam, eles conduzem a motocicleta não passando mais que 100, 110 km por hora. Segurança. Sempre com segurança. Normalmente é uma característica do europeu motoviajeiro. Se existem pessoas cautelosas, são os europeus. E pode ver que os acidentes de moto aqui na América Latina não estão envolvidos os europeus. Normalmente são brasileiros. Tá? Que ando mais. Exemplo, quando a gente fala da Patagônia, quando se habla da Patagônia, sí. estamos falando de vento, muito vento. Mucho viento. Muito vento. Patagônia é sinal de vento. E os acidentes que ocorrem pelas rajadas de vento normalmente acontecem com brasileiros que querem colocar velocidade. Eu sei que as pessoas falam e criticam o Joel, mas o elemento mais preponderante no acidente de trânsito é a velocidade. A velocidade, entre todos os elementos que conduzem um acidente de trânsito, é o mais significativo. E na motocicleta, a queda, a batida, normalmente ela causa danos, quando não fatal. Então, os europeus são muito cuidadosos e eles são muito precavidos e são muito respeitadores das regras de trânsito. Os europeus, de maneira geral. De maneira geral. Sim. A idade de vocês? Ahí, no. Sua idade? Mi edad, 68. 68. 68. E da senhora? 64. 64. Sim. E vão continuar andando de moto até quando? Até que idade? Hasta quando pretende seguir Mientras manejando? pueda. Pero el resto de la vida. Sí, Cuando puder, mientras cuando pueda. puder. Sí. Enquanto pode, vai andar. Pues luego con el auto. Sim. E que moto vocês utilizam? ¿Qué La moto? moto. La moto es una BMW. É uma BMW GS 1250 Adventure, ano 2018. La moto es grande. Grande. Lleva mucha carga, llevamos para mucho tiempo y mucho peso, pesa. Y entonces Já está com Hay que- 205 mil quilômetros. 200, sí, ahora sí, 206.000 kilómetros. Tá bom. Mas não começou com essa viajar, né? Vocês começaram com uma pequena, né? Moto pequena. A primeira moto que La vocês primera, começaram. la primera que yo tuve con 14 años, una Torrot, era de mi padre, era una moto pequeña. Pai, pequenininha. E com Pilar? Con Pilar, Pilar tuvo una Vespa y luego compramos, la primera moto fue la Verda, una La Verda 1200, una italiana. Italiana. Uma italiana 1200 daí. E qual o país mais seguro que vocês andaram até hoje? Melhor para andar de moto? Boas estradas, seguro? No he conocido ningún país de los sitios que he ido, no he tenido problemas nunca, Nunca No tiveram he problema? tenido nunca problema. As melhores estradas são onde? Por ejemplo, en la parte de Rusia, la policía para mucho, piden dinero, Na Rusia. más corrupción, Sí, mucha pero corrupción. problema no he tenido. Não. No. Mas eu vou provocar Pilar e Tiffy, porque em sua imagem de celular tem algo que me encanta. No celular do José Luiz tem na sua imagem do WhatsApp, e tem uma foto com uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, Gengis Khan. É uma foto que eles têm numa viagem de moto para a Mongólia. Para quem desconhece, a Mongólia fica na Ásia Central. E a Mongólia, no século XIII, Joel, então nós estamos falando aí do ano 1200, no século XIII, os mongóis, através de Gengis Khan, criaram um império mongol que dominava toda a parte da Rússia, da China e da Índia. Foi maior que o Império Romano. Então, em Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, eles estiveram e tem a maior estátua fixa do mundo, que é do Gengis Khan. E tenho certeza que, para ele colocar na sua imagem principal, impactou a viagem para a Mongólia. Mongólia, que é um país muito diferente, né? A Mongólia, claro, a Mongólia, por exemplo, a bebida mais conhecida da Mongólia, eu tenho certeza que a massacrante maioria dos brasileiros desconhecem, se chama um suco que se chama
suco de olho de ovelha. Ai, que Ojos delícia. de ovelha. Sí, sí, sí. E esse suco de olhos de ovelha é com vinagre e com com tomates. É uma mistura de tomate com vinagre e olho de ovelha. E o olho de ovelha. Ele obviamente, os guerreiros de Gengis Khan usavam para combater a ressaca e manter a postura. Tomaram isso, não? No. Tal qual os alemães desenvolveram na Segunda Guerra Mundial as drogas sintéticas, né? Então, para motivar as guerras fazem com que se descubra elementos para fortificar o próprio ser humano, manter ele conectado com o foco. E você, pois não, pode dizer já. Sí, no, iba a decir, nos gusta, a los dos, nos gusta a los sitios donde vamos llevar nuestra comida, sí. hacer una paella para los amigos, sí. Cuando conocemos gente y estamos con gente que hemos hecho amistades, nos gusta cocinar una paella valenciana. Sí. Y entonces les hemos preparado una paella. Es la segunda que hacemos. Hicimos una en Ushuaia, ahora hemos hecho otra para Carlos y sus amigos y tenemos prevista otra para unos días más adelante. Y en Colombia, ahora cuando subamos a Colombia, también nos han dicho que tenemos que hacer otra paella más. Pilar é uma excelente, é uma experta, é uma fantástica cozinheira. Na verdade, Pilar me gusta cocinar. Sabe todos os tipos de paella, porque eles são de Valência. Sendo de Valência, é tradicional a paella valenciana. Mas existen otras paellas y Pilar que es hay mucha variedad de arroces y se puede hacer con cualquier cosa, pescado, arroz, carne, verduras, cualquiera está muy rica y se puede hacer mucha variedad. Qual o país mais inseguro que vocês andaram, que mais preocupou vocês? País que tiene más inseguridad en la viaje. Es que no he tenido así problemas por... en Irán, pero sobre todo Turkmenistán, inseguridad no, pero mucho control policial, mucho control. Sí. Es un país muy cerrado, muy cerrado. Es como un Corea del Norte. Turkmenistán como un Corea del Norte. Y por ejemplo, la parte de a nivel de carretera mala, pues aparte de Argentina, que tiene sus carreteras malas, la parte de Mauritania, la carretera con muchos agujeros. Kazajistán, carreteras con muchos agujeros. Sí. Pero a nivel de la gente, muy bien. O sea, toda la gente nos acoge sin ningún problema. Tratar bem, mas Cazaquistão, né? O que acontece é que todos os países que se desmembraram da União Soviética em 91 e depois criaram a República da Rússia, o país Rússia, que é o Uzbequistão, Cazaquistão, Curdiquistão, todos esses países continuam tendo as suas línguas e são extremamente militarizados. Então, para o motoviajeiro, o sujeito que vai, a cada 50, 100 quilômetros tem uma barreira. E precisa. E eles agora pretendem conhecer, Joel, pretendem conhecer a Venezuela. E na Venezuela, eles ainda não foram à Venezuela. E a Venezuela é o único país da América Latina que destoa de todos os países da América Latina Central. Que na Venezuela, a cada 50 quilômetros tem uma barreira também. E eles também se preocupam com isso. Já foi para a Venezuela? Não, o único país que eu não conheço é a Venezuela. Estou estudando, mas... ¿No vai junto? No, no porque... Sí. Ahora vamos, de aquí subimos a Belén por el Amazonas hasta Manaos, de Manaos ya en carretera, estrada, subiremos a Venezuela pasamos a Colombia, Ecuador, Perú, e em Peru já volveremos a Espanha. E eles não têm medo, né? Eles dizem, vou para tal país, vocês não têm medo, né? Paura, não, né? Não, se tem algum medo, algum receio de cruzar a fronteira entre países. No tenemos problemas, no, cuando llegamos, papeles, lo que nos pidan, tranquilamente, sin prisa. No nos ponen ningún problema porque cuando la moto es tuya, la documentación de la moto es tuya, eso favorece, no te ponen problema. Entonces la moto es de nombre de José, los papeles y te cuñan
Y no hay problema. Tu tem que lembrar, a gente tem que lembrar, nós brasileiros, essa fala que eles tiveram, a tua pergunta, ela talvez seja o elemento mais importante para quem viaja. A gente tem que saber que nós somos sul-americanos, brasileiros, etc. Tudo isso a gente sabe, mas eles são espanhóis. O espanhol tem no seu DNA, no seu sangue, já imantado ser conquistador, ser audaz. Conquistaram vários países, inclusive. O mundo não seria o mundo de hoje se não fossem os espanhóis e portugueses nas grandes navegações. Os espanhóis, eles não temem o desconhecido, eles não partem para uma viagem com o temor. Diferentemente de muita gente aqui no Brasil que viaja de moto, começa o planejamento da viagem a partir dos medos. A planejadora das viagens de Chefe e Pilar, ele é o condutor. A planejadora, quem estabelece as rutas, é a Pilar. E os espanhóis, em modo geral, eles não temem, eles planejam a viagem pelo bem. Mais ou menos, uma comparação grosseira seria olhar o copo pela metade. O espanhol olha o copo, ele vai te dizer, está meio cheio. E muitos de nós olham o copo pela metade e dizem, está meio vazio. O olhar do espanhol, ele é um olhar para frente, um olhar não é que seja destemido no sentido de não planejado, mas eles procuram ver o melhor possível das coisas. Que bom. Una de las cosas que me gusta cuando viajo y es lo que más disfruto es el conocer culturas, conocer religiones, conocer a las personas, convivir, comer con las personas. Aquí en el norte, en la zona de Manaos, en África cuando he bajado, la cultura de cada lugar. Sí. Y cuando vuelvo a casa, cuando llego a España, llevo la cabeza abierta. El pensamiento cambia, es mejor persona, mejor pessoa cada país que vive. vive. Sí. Que legal. Já tu sabe que uma indagação que sempre faço para eles, o que lhe gusta em sul do Brasil? O que te parece a gente, as cidades, a organização, e especialmente quando conduzi ustedes por la calle em Lajeado. Que apreciação tem el sentimiento que tiene de nuestra ciudad? Tanto, por ejemplo, en Porto Alegre, como cuando hemos llegado aquí a Lajeado, aparte de conoceros a vosotros, aparte de las calles, lo que son las calles, muy limpias. Hemos visto mucha limpieza. Muy limpio. Nos ha llamado la atención la limpieza de todos los sitios. La atención de la gente, cuando hemos preguntado, cuando se esfuerzan por informarnos, por decirlo. Entonces, te llevas una muy buena impresión. Boa impressão. Sí, muy amables. Las dudas, las preguntas o qué dirección tomar, enseguida te quieren conocer, te contestan. La amabilidad del lugar nos ha gustado impressionante. Que legal, que bom. Bem-vindos, né? Um ótimo anfitrião, ele trata bem as pessoas, a gente diz. Bom anfitrião. Bom anfitrião, né? Joel, existe um amigo em comum de todos, que é o Ricardo Lugres. O Ricardo Lugres é escritor. Ricardo Lugres, ele é bageense, filho de pai espanhol, e ele foi trabalhar na Embraer há muito tempo atrás e foi residir na França vendendo aviões. E hoje ele reside no norte da França, na cidade de Chantilly. E o Ricardo Lugres, então, é um brasileiro verdadeiro, é um embaixador do motociclismo brasileiro em toda a Europa. E pelas amizades do Ricardo, amigo de um amigo, que é amigo de um amigo, chegaram todos família. Outra pessoa que faz essa conexão, não pode estar aqui hoje, é o Alexandre Gerhardt, né? O Alexandre Luiz Gerhardt, que também ele é um empolgado pelo mundo. Interessei ele aqui. E estamos todos acolhendo os amigos de Espanha, de modo que nos tornamos verdadeiramente, a partir das viagens de moto, desses sonhos e de tudo isso, uma grande família. Obrigado, Jeff. Né? Boa viagem, né? Vão seguir agora, né, o norte do Brasil, depois, né, Venezuela, e vão subir em direção aos Estados Unidos. Obrigado, né, pela participação. En principio haremos la parte de Sudamérica, el norte. Só América. En principio sí. Volveremos a España
iremos pensando para un próximo viaje. Próxima viagem vão para os Estados Unidos aí, não? Posiblemente. Hasta Alaska. O Alasca Sí, deve sí, ser. subir a Alaska. Aí conheceram todos os lugares do mundo, né? Sí. Sí. Sim, vamos para Fairbanks e Prudhoe Bay. É isso? Isso aí. Pessoal do cruzeiro conhece Exato, lá, o não pessoal há conhece. dúvida nenhuma, né? Não há dúvida. Correto. Obrigado, Jeff. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Obrigado. Não, nós que agradecemos. Obrigado. Pô, fica aqui conosco, tem mais um casal, não sei se pode ficar como tradutora. Tu viu que não precisa muito, né? Não. Mas é importante no outro casal, porque tem mais um casal aqui fora. Com certeza. Tu me ajuda, não? Claro. Antônio Soler Isso e aí. senhora Marga, mais conhecida como El General. Ele, general. El General. Marga na Espanha e aqui para nós é Marga. Sim, Margaret. Muito bem. Obrigado. Até daqui a pouco, né? A gente vai trazer mais um casal, inclusive, para conversar aqui conosco, que também viajam de moto. Muy bien.